E Fala, aí, mestre. tudo bom? Tô com o cabelo aqui tudo zoado, ó. Ah, se fosse só você, cara, acabei de tirar a touca aqui, falei, vai Nossa! igual Aí eu beisola da grande família aqui mesmo. tirei a touca, lavei o rosto, tô aqui, ó, pronto. Olha, tá vendo? O negócio tá feio. Ah, eu voltei a atender agora, né? Ontem eu atendi um paciente só, mas hoje realmente atendi. Até agora, porque aqui são Aham. 4 horas da tarde, né? Então eu atendi até Caramba. agora aqui. E foi a primeira experiência que eu tive no retorno aí depois da liberação do atendimento aqui em Portugal. E como que tá? Tá nervoso aí? Não, Tá... você sabe que os pacientes estão muito tranquilos, pelo menos assim, os pacientes que eu atendi estão todos tranquilos. Nós já tínhamos uma linha assim, de biossegurança bem grande, né? Eu falei até para os pacientes, falei assim, hoje a preocupação nossa é a contaminação cruzada e a nossa contaminação. Tanto é que eu estou Sim. trabalhando com um avental lá, que uma das funcionárias, o marido dela, tem uma... Na empresa onde ele trabalha, eles fazem roupa. Então, eles fazem roupa, camiseta, shorts. E a hora que começou esse negócio do Covid, o que eles fizeram? Eles, antes de fechar, dar o lockdown aqui, eles fizeram uns aventais próprio para dentista, porque como ela trabalha no consultório, então ele pensou, Ah, vamos fazer alguma coisa assim. Pô, fantástico o avental, fantástico. Tanto é que você veste a calça, aí ele vem fechado até aqui, tem um zíper, ele sobe até o queixo e tem um capuz. aham. Então eu só fico com Caramba. essa parte para fora. Só na Mas é escotilha. super confortável. Não, mas é super Aham. confortável. Porque por baixo eu já trabalho de pijama cirúrgico aqui, né? Então, na verdade, eu cheguei Sim. no consultório, eu pus o pijama cirúrgico todo, pus essa capa em cima e super tranquilo para atender. Muito, mas muito confortável. Mas é interessante, porque você vê, né? Às vezes as pessoas reclamam, né? E outros não aproveitam. E agora a fábrica deles estão Ah, fazendo é, máscara, e aí vai. é impressionante isso, né? É aquele negócio, né? Quando uns choram, outros vendem. O que o pessoal Vende tá vendendo, lenço. a máscara aqui tá bizarro. Pagava, sei lá, R$ 5 uma caixinha, R$ 10 uma caixinha. Agora você vê aí as americanas vendendo por 499 uma caixinha do Descapar. Que Nossa ridículo. senhora. Que absurdo. Então, Que absurdo. pois é. Aí eu, por sorte, eu tinha feito um estoque. Geralmente a gente faz estoque de 3 meses aqui na clínica, né? No consultório a gente faz, o ideal é que a gente compre o suficiente para 3 meses. E aí a gente tinha comprado umas 10 caixas na época. Mas já tá acabando já. A gente vai ter que começar a passar para o pano, talvez, ou comprar as Nossa senhora. outras. E a gente tá usando o avental descartável também. E aí começa Sim, a encarecer um pouquinho mais, mas é o preço a pagar. sim. Eu coloco esse daí e pus um avental descartável por cima, mas esse é lavável. Esse que eu achei muito interessante que eu estou Ah, usando. que massa! É Putz, que bom. lavável. Não, Então aí, você põe maravilha. ele, põe um outro avental descartável por cima. Se tiver alguma coisa, você troca só esse de cima, porque é bem mais simples. Aham. E depois pode lavar essa parte de baixo. Então é muito Putz. tranquilo. E a máscara eu estou usando aquela N95, né, que é horrível para usar, Aham. e mais uma outra máscara por cima. Aí eu troco as nossas Eu aí tô por cima. usando uma face shield. Comprei dois face shield, um mais caro, putz, mas ele é muito pesado, ele é desconfortável. E comprei um mais baratinho, putz, esse eu achei sensacional. Ele é só uma lâmina realmente, uma tira de espuma e ele vem com elástico. Você coloca assim, ele protege bem pra caramba. E o bom é que os procedimentos que eu realizo aqui na clínica, a grande maioria, eu acabo não tendo que usar alta rotação ou baixa rotação só quando é uma recolagem de um bracket, alguma coisa assim. Sim, Então, por enquanto, é super tranquilo. sim. Eu também. Só hoje, por exemplo, o único que eu usei alta rotação foi uma remoção, só. Aham. Então, mas o resto não usei para nada. Então, a gente se protege, mas assim, a gente sabe que o que contamina mais é a alta rotação, o ortodontista está mais tranquilo em relação a isso ainda, né? Sim. E me diz uma coisa, como que está a questão de procura de paciente aí? Por exemplo, agora, o pessoal, ele está procurando tratamento ou ele não está procurando tratamento? Tá procurando, na clínica lá, inclusive tinha muitos pacientes que já estavam esperando para começar.
eles já estão ligando, sabendo quando que querem começar o tratamento, como a gente está adequando ainda a clínica, adequando a agenda, porque a gente está tentando entender qual que é a demanda que nós vamos ter de horário para paciente. Então, Aham. mas os pacientes já estão esperando para começar. Sim. Então, a Isso foi demanda. uma coisa que eu vi aqui. O Bruno Gribel já tinha me falado. Ele falou, putz, foi no começo, antes de estourar ainda, o Bruno Gribel falou assim, cara, economicamente vai ter um surto de procura, vamos dizer assim, após a quarentena, né, quando o pessoal for liberado, e aí depois vai normalizar, mas vai ter um surto. E aqui eu atendo em dois lugares, aqui em Camboriú, que é a minha clínica, e eu atendo num consultório lá em uma clínica lá em Joinville. Aqui em Balneário, a minha média de pacientes subiu pra caramba, assim, de paciente novo, sabe? Chegando querendo fazer, e todo mundo querendo pagar à vista. Bizarro, tipo, não, quero o desconto à vista, vamos fazer o tratamento assim, assim, assado. Então, economicamente para a clínica, tá sendo surreal, está sendo muito melhor do que os outros meses. Só que lá em Joinville, como é uma cidade que tem muita fábrica, está sendo o contrário. Muitos pacientes lá perderam emprego, porque está tendo redução de funcionários e tudo mais. Então, eu estou vendo que são realidades aí diferentes que vai variar de lugar para lugar, né? Dependendo do seu Sim, público. sim. O que eu vejo assim agora, por exemplo, a economia aqui, tem muitas lojas que estão abrindo com muita promoção. Muita Uhum. promoção. Coisas assim com 40%, 50% de desconto. As pessoas estão baixando o preço para poder rodar. É, Imagina. e, e assim, muitos perderam emprego, né? Mas os meus pacientes, pelo que eu vejo assim, muitos eles estão, na verdade, eles estão numa fase assim que eles ficaram com uma economia reduzida durante esse tempo, mas agora já estão começando a voltar ao normal. Então, Uhum. realmente, mas eu acho que daqui a pouco começa a voltar tudo, né? Acho que é questão de tempo. Sim, sim, concordo. Mas é isso aí, Gabriel. Obrigado por ter aceito. Imagina, uma honra Como para que eu mim. falo o seu sobrenome? Ballmaier. Ballmeier, ok. Apesar de ter cara de mexicano, o sobrenome é alemão. É alemão? Tá. É, Ballmeier, ok. É alemão. Porque, na verdade, escreve com AU, não é? ao, Ballmeier. uhum. Na Todo mundo verdade, fala Balmeier, Balmieri, putz, cara, é uma luta. Aí nem corrige, né? O pessoal fala assim, como é que fala? É Ballmeier que fala, a maioria fala. Se bem que o pessoal tá acertando bastante, tem bastante gente chutando certo, assim, sabe? se você fosse na Então, França, você ia chamar outro jeito. Porque na França muda tudo, né? O AU da O. Então putz, você ia ter outro nome, você chama Bomier em aí, ó, francês. o nome Porque muda chique, ó, tudo. nome de técnica radiográfica, isso aí parece. Mas primeiro, obrigado por ter aceito o convite. Hoje a gente está, na verdade, encerrando, né? E desculpa, porque na quarta-feira era para a gente ter feito essa. Mas Não, imagina. realmente surgiu esse compromisso que eu tive que pegar a estrada, até o Fábio falou ontem também. E na estrada não tinha assim, eu até pensei, falei, pô, será que tem um posto? Mas na hora que a gente pegou a estrada, vimos assim que tá tudo fechado, tinha ninguém, posto fechado, estrada, ninguém, nenhum carro. Eu falei, melhor não tentar fazer no 3G, porque cai muito. E até que eu assisti o Fábio fazendo, não dá, é impossível. Mas obrigado, vamos hoje encerrar nosso ortochat aqui, falando de alinhadores. Massa, muito Então, legal. obrigado, a gente se conheceu, que há uns 2 anos atrás, não foi? Pô, um ano atrás, ano Foi um passado, eu ano? tive aí a honra de fazer o teu curso aqui em Balneário Camboriú. A gente fez, foi o curso de mini implante, foi sensacional. Era um curso que eu queria, eu já tinha visto outros cursos, mas eu queria algo que tivesse, e até que foi meio que a marca registrada de vocês que me chamou, que foi a questão do porquinho, né? Que vocês Do são aí porquinho. conhecidos por ter a cabeça de porco. Então, foi para mim, eu queria ter essa sensação de realmente estar fazendo ali. E eu já tive uma aula no mestrado do professor Jurandir. Só que aí que não foi você que foi lá na aula. Aí Entendi. foi.
Foi o Fábio, mas Foi o foi uma aula Fábio. sensacional também. E, pô, para mim foi uma honra, né, cara, ter sido chamado aí definitivamente um dos maiores nomes de mini implante, de ancoragem aí no nosso país, representando jogador caro, né, jogando fora do Brasil aí. Então, para mim, pô, sensacional estar aqui, cara. Muito obrigado pelo convite. Não, eu que agradeço. Olha lá, o Frank lá. O Frank foi na escola do Frank, foi aonde teve a maior quantidade de porquinhos. Foi o nosso maior Frank é curso de demais, porquinhos eu lá. sou fã do Frank. O Frank é gente boa. O Fábio tá aí também, olha lá. Bem, Professor pessoal, Fábio, tive aula com o Fábio no mestrado lá do Jurandir. no mestrado. Bem, pessoal, primeiro agradecer a todos aí pela presença, sábado, na hora do almoço. Mas obrigado por estar prestigiando a gente aí. Pessoal, aproveitem aí, clica no aviãozinho aí para mandar pro pessoal, para avisar que a gente está aqui online. E o Gabriel hoje vai falar de alinhadores. Então, é um assunto hoje que está muito atual. É um assunto interessante. Inclusive, você tem um curso também de alinhadores, depois você fala do seu curso. É um assunto hoje assim que eu gosto, estou estudando bastante, é um assunto que eu tenho hoje, pego gosto por isso, por fazer também, fazer o in-ops. Então, eu tô gostando dessa área, então, tanto é que na hora que eu te chamei, eu falei, não, vou chamar o Gabriel, que está falando muito de alinhador, está falando de in-ops, falando de tudo. Então, vamos lá, fica à vontade. Obrigado por ter aceito mais uma vez o convite. É um prazer ter Imagina, batido aqui com obrigado. o ArtoChat. Legal. Pô, então, eu estou trabalhando então com alinhadores, né? Como você falou, é algo que eu também, putz, me apaixonei. Não sou um extremista. Eu realmente não acredito em extremista em nenhuma área da vida da gente. Eu acho que tudo que é ao extremo acaba sendo prejudicial. Então, pô, tem muito caso que chega para mim, né? Até esse é o tema que eu sugeri para você, eu pensei sobre as indicações e contraindicações. E eu acho que tem casos que na clínica que eu olho e falo assim, putz, isso daqui, para mim, com a minha habilidade que eu possuo, seria mais fácil com um aparelho fixo. Então, eu consigo hoje discernir o que compensa para mim, talvez, colocar um alinhador, o que compensa eu colocar um aparelho fixo, ou o que compensa também, às vezes eu falo assim, putz, por exemplo, um Smile Arc. É um negócio que, depois que me foi apresentado, eu não consigo viver sem. É um negócio que eu acho assim, essencial para um caso bem tratado. E eu não sinto segurança em fazer com alinhadores. Às vezes eu falo assim, putz, essa questão desses movimentos verticais, para mim vai ser, que daí você tem que calcular quem que vai ficar parado de ancoragem, quem que vai realmente descer, quem que pode realmente descer e não, às vezes não vai acontecer isso. Então, muitas vezes quando eu vejo que o Smile está muito alterado, eu falo com o paciente, eu falo assim, pô, que tal a gente colocar um aparelho fixo aqui, a gente fica uns 4, 6 meses, joga assim para ele, assim, ele só ouve isso, né? Ele só ouve que ele vai ficar de aparelho 4, 6 meses. O resto do tratamento, teoricamente, ele nem teria. Daí, coloco, resolvo o que eu tenho que resolver e faço. Hoje, talvez, o meu ponto fraco nos alinhadores, talvez não, com certeza o meu ponto fraco é quando eu preciso de um controle muito grande do plano oclusal. Eu acho que isso tem que melhorar muito ainda com os alinhadores. Eu sinto mais segurança em fazer isso com aparelho fixo e implante, principalmente depois da sua aula. Depois da sua aula, depois do seu curso, não é puxando a sardinha do seu lado, mas depois do seu curso, eu já estava com um caso em mente, era um caso de mordida aberta, e como ele tinha ausência dos antagonistas, né, na região posterior, eu vi que tipo, tinha instruído e eu tinha que mexer naquele pessoal lá de trás. E com o aparelho fixo eu não consegui. Eu falei, cara, preciso de um curso de um implante, putz, não tinha, e pam, tipo, um milagre caiu pro teu curso. Daí eu vi lá, putz, era aqui na minha cidade, era com um cara que era, pô, que tá nos top, o cara, um dos primeiros, o primeiro, na verdade, que foi lá buscar informação com o Cristiane, foi beber na fonte lá e deu o temperinho e trouxe de um jeito assim mais brasileiro, que é uma ortodontia criativa, que é o que eu gosto muito. Eu falei, cara,
para mim esse curso. Fui lá e o curso foi fantástico, o curso foi sensacional. E eu sou meio frescão, cara. Deus me livre, eu com cirurgia não faço nem extração de tecido. Eu falei assim, nossa, cara, como é que vai ser? Daí você falou, não, que vamos preparar aqui para fazer com os porquinhos aqui, você já colocou aquela lona preta lá. Eu falei, velho, vai sair no noticiário, o aluno desmaia em sala de aula, fura a testa com o próprio implante. Aí, pô, foi um curso sensacional. Tratei o caso, para mim, um dos meus casos, é um dos meus melhores casos de tratamento vertical, a questão de eu fazer essa intrusão com o mini implante, nossa, foi assim, foi lindo. Primeiro porque eu não dependo do paciente, né? Numa vertente com alinhador, eu fiz com um aparelho autoligado, mas numa vertente com alinhador, eu dependo muito do paciente. Se ele não usar, amigão, já era. Se eu preciso fazer um elástico de classe 2 e ele não usar, também já era. Mini implante não. No implante eu botei, coloquei um elástico preso lá, meu amigo, é tudo eu, né? Sim. Se der errado, eu choro sozinho. Mas se der certo, eu comemoro também, é um mérito meu, né? Tá certo. Então, eu acho que o mini implante, a ancoragem, ela é fundamental. Então, como eu estava falando, eu não sou um extremista. Eu acho que existe ainda muito preconceito com os alinhadores em todos os países, não é aqui. E eu entendo, eu realmente entendo, eu consigo enxergar os dois lados da moeda. Eu acho que no Brasil a gente tem uma formação muito ruim em relação ao plano oclusal na pós-graduação, sabe? A gente não tem assim aquele... Se eu pegar 10 ortodontistas, e eu tô dentro desses 10 ortodontistas, tá? E eu falar assim, ó, vamos conversar sobre ATM, sobre oclusão pura mesmo. Desses 10 ortodontistas, eu garanto que 9 vão ficar perdidos. Eu sou desses 9 que vão ficar perdidos em certo ponto da conversa. E é uma coisa que, por exemplo, em outros países não rola, não acontece. A gente vai fazer um curso no Chile. E aí a gente tem um amigo chamado Alex Soares, que é um cara muito estudioso. Ele fez, cara, vários cursos aí sobre tomografia, diagnóstico 3D, placa e tudo mais. E ele falou, né? Ele falou assim, pô, eu queria que vocês fossem para o Chile dar o curso de alinhadores. E eu já tinha ouvido falar que eles são muito fortes com essa questão de ATM. E ele falou assim, e como é que o quanto que vocês sabem de ATM? Eu falei assim, cara, assim, muito pouco. Ele falou assim, então estude, cara. Porque aqui os caras vão te comer vivo se você não souber. Então, e é um negócio que faz super sentido. Eu acho que realmente a gente precisaria ter essa inteligência, esse entendimento sobre o plano oclusal em todas as suas vertentes, aí, o sagital e tudo mais. E quando eu falo sobre as indicações dos alinhadores, é engraçado que quando a gente começa, não sei se aconteceu isso com você, mas quando você começa com o alinhador, parece que você está aprendendo ortodontia tudo de novo. Você fica assim, puta, será que isso dá? Você fica fazendo umas perguntas bizarras, tipo, como que eu vou tratar isso? Você sabe como tratar isso, você estudou, você sabe o que tem. Então, eu gosto de falar que os alinhadores, né, isso é uma ideia que tem na minha cabeça, que ele é a forma mais sofisticada do aparelho Adwise, porque ele não leva em consideração prescrições pré-estabelecidas, né? Não existe isso de, por exemplo, eu uso MBT, adoro usar MBT, realmente acho que é versátil, mas ele não tem isso, porque quando eu vou fazer um diagnóstico com um alinhador, Gabriel, eu olho dente por dente. Eu só tirar o cachorro daqui, que o Pitbull tá latindo. Calma aí. Calma aí. Tá live boa é assim. Tem que ter um... Pitbull. Tem que ter um... Pitbull. Pronto. Aí fora é Master Round, né? Aqui é linguiça. É a linguiça. Ela veio aqui comigo, ela começa a latir. Ou segundo o Curi, é o slide jig. Segundo o Sérgio Curi, é o slide jig. Slide jig é boa, né? Então é isso. Eu enxergo a ortodontia com alinhadores como um diagnóstico individual por dente. Porque eu tive uma formação que a minha pós-graduação foi de aparelho fixo straight wire.
E eu, cara, eu morro de inveja de quem sabe fazer dobra. Eu sei fazer umas dobras bem simplesinhas, assim, sabe? Inset, offset, tchau, torque. Eu não tenho mão, eu não tenho para falar assim, não, vou fazer essa dobra aqui, deixa eu ver aqui, tá ativo. Em 3 meses esse negócio vai acontecer. Eu não tenho, dá 2 meses já começo a achar que vai dar tudo errado. E, e, e aí, por exemplo, tem um caso, então eu uso muito esse exemplo do caso que chega no teu consultório assim, cara, KC1 que está cravado, engrenado posterior, e o problema é anterior. E, cara, eu olhava aquilo e falava assim, cara, eu vou colar um aparelho e eu vou destruir isso, né? Eu vou estragar tudo isso e depois eu vou ter que arrumar, vai ser um saco. Então, com o alinhador eu não tenho mais isso. Aonde eu vejo que está estável, eu falo assim, ó, aqui nós não vamos nem mexer. Né? Salvo, pô, vou fazer uma expansão, alguma coisa eu tenho que mexer, mas eu tenho essa segurança. Então, eu acho que eu aprendi muito mais a ortodontia com os alinhadores pelo fato do planejamento digital. Para mim, esse foi o maior ganho que eu tive na minha vida profissional, foi o planejamento digital. Eu planejo digital até aparelho fixo. Eu preciso quantificar. Depois que me mostraram a tal do VTO, né, do professor Reginaldo Zanelato, cara, aquilo lá foi feito para mim. Eu gosto de saber número. Eu gosto de saber assim, pô, eu tenho que distalizar 2 milímetros, eu tenho que distalizar 3 milímetros. Não, distaliza um pouco, né? A gente é muito subjetiva essa questão do aparelho fixo, porque na graduação a gente fica lá, você fala assim, professor, vamos fazer aqui o planejamento desse caso. Ele fala assim, tá, escreve o planejamento. Aí você escreve lá, alinhar e nivelar. Uso de elásticos. Pô, e daí a gente sai disso, e eu entendo essa confusão, a gente sai disso, começa a trabalhar com uma empresa de alinhadores, e aí você tem um espaço, cara, para descrever tudo. E aí você só escreve assim, alinhar e nivelar, por favor. E os caras que se viram como é que eles vão fazer isso. E acaba dando errado. E a gente vê muito caso errado. E eu entendo que os patriarcas da ortodontia, os mais antigos, os mais clássicos, eles devem ficar pé da vida, né, cara? Eles devem ficar assim, tipo, meu, tem que abominar esse negócio de alinhador aí. Esses caras estão estragando a ortodontia. E eu realmente entendo. Eu não defendo, mas eu entendo o ponto de vista. Então, eu acho que tudo, cara, varia de profissional para profissional, né? Pô, veja você, um dos maiores nomes da ortodontia do país aí, consagrado nos mini implantes, é um cara que usa alinhador. O Cristiane é um cara que está aí agora postando direto sobre informação sobre alinhador. Então, não é mais se vai ou não vai. Já foi, tá aí, o alinhador tá aí. Agora tem que esperar melhorar. Eu tenho uma opinião bem formada sobre alinhador, assim, sabe? Eu comecei com alinhador, na verdade, os meus primeiros casos de alinhadores foram em 2004, 2005. Então, quando eu fiz alinhador nessa época, eu falo que tinha que ser muito guerreiro, porque era muito difícil. Não tinha movimentação. Eu lembro que um caso que eu fui fazer, que era um caso de 48 placas com distalização. Eu sofri demais com aquele caso, porque não ia, com a ancoragem esquelética não ia, o alinhador, o paciente não usava um pouco, perdia o track, e aí ia, sabe? O negócio assim, me enrolou tanto. Alguns casos de inversões. Então, assim, hoje eu tenho uma opinião muito formada, assim. Eu vejo que tem muita gente que trata com casos complexos, com alinhadores. Só que eu acho assim, que a hora que você põe na sua prática clínica, você tem que entender se aquilo ali para você é viável ou não. Por exemplo, hoje eu não acho viável no meu consultório, na clínica onde eu trabalho, colocar 80 alinhadores no paciente só para tratar com alinhador. Para mim hoje é muito claro isso. Então, o que você está falando da técnica híbrida, né, que é usar o aparelho mais o alinhador, eu sou totalmente a favor. Então, hoje eu prefiro. Ontem eu estava conversando, inclusive, com o Fábio. O Fábio estava perguntando sobre, a gente conversando sobre alinhador e tal. Eu falei, Fábio, mais de 25 graus de rotação, esquece, você vai ficar apanhando. Corrija, melhora essa rotação ou faça o planejamento do alinhador junto com um botão, com uma ancoragem, com certeza. Porque senão você rodar, aquilo você vai ficar tanto tempo, você vai perder tanto tempo com o alinhador e o paciente ele cansa, não quer usar. Então hoje para mim tem que ser uma coisa assim, muito clara. Casos muito complexos, eu prefiro entrar às vezes primeiro com o fixo, depois o alinhador.
Casos medianos, a gente põe na balança, vê se dá para fazer com alinhador ou não, ou com usar o fixo. Casos simples, alinhador direto. Então, assim, para mim, hoje eu tenho uma metodologia muito direta, assim, porque hoje eu não vejo uma coisa que eu estava conversando até com um colega, não quero nem citar o nome dele, mas ele falou para mim assim, ele falou, nós não podemos ficar muito na mão do paciente. Então, casos complexos que dependem de 80 alinhadores e outras, falar troca semanalmente. Os meus pacientes, eu não vejo isso. Tem casos que eu coloco lá para trocar semanalmente. Eu vejo que o movimento não fez uma semana. Se eu trocar, eu vou perder. Então, assim, eu acho que tem que ter muito cuidado. Alinhador é que a gente fala, não é uma coisa que você vai lá, compra e use de qualquer jeito. Tem que ter muito controle. Se você não tiver o controle, você perde o caso em um mês. Com a ortodontia fixa, você não perde o caso em um mês. Você demora, você pode pensar, tá errado. Que nem às vezes já mandaram para mim. Pô, Rodrigo, me ajuda aqui. O que eu posso fazer nesse caso? Eu tô perdido. Falo, pessoal, ainda bem que você tá na ortodontia. Porque aqui ainda dá para você reverter, dá para gente mudar. Agora, com o alinhador, não tem o que fazer. É escanear de novo, mandar para fazer tudo de novo. Não tem jeito. Exatamente. Então, não sei se é esse pensamento que você tem, mas para mim é muito claro isso. Sim, nossa, você falou tudo que eu penso. E é aquele negócio, você falou, lógico, teve várias melhores, principalmente na questão do estagiamento, de qual movimento que é previsível, que ordem que a gente faz. Mas é aquilo que você falou, o Marvin fala isso que eu acho muito engraçado. Assim, cachorro. Como é que é? Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Não tem, cara. Se você eu nem sei se é esse o que ele fala, mas eu acho que é essa. Mas é isso. O pessoal fala assim, já percebeu que o pessoal fala assim, mas quem Jojima faz? Eu adoro quando a gente tá numa conversa, alguém larga essa. Você tá de bobeira, aí o paciente fala que não, tem um paciente classe 5, que não é nem cirúrgico, é espiritual, o caso do cara. E eu falo assim, não, mas quem Jojima faz? Cara, primeiro, nós não somos quem Jojima, né? O Fábio falou isso, me achei muito legal. Foi o Fábio Guedes, no caso. Ele falou, se só um cara faz, não compensa, não é realidade, não é reprodutivo. Tem que ir todo mundo lá, todo mundo que faz, beleza. E o segundo é a questão do paciente, do público. Um público asiático é um público que tem disciplina. Brasil, cara, aqui não tem lei, cara. Aqui o pessoal não quer saber de... Então, para mim, assim, um caso que vai dar mais que... Qual que é o meu limite de placa? 60 placas. 40, 60 placas no máximo. Questão de troca que você falou, cara, super bem pontual. O pessoal fala 7 dias. 7 dias, sabe o que eu acho? É o seguinte. É igual falar quanto tempo vai usar de elástico. Quanto tempo o fulano vai usar de elástico? Porra, não sei. Não sei. Depende da formação esquelética dele, depende do perfil do cara. Pô, o cara é um braque, o cara é um dólico, o cara tem uma oclusão pesada, ele tem osso para trás, como é que é o osso? Tem um monte de coisa. Então, eu avalio assim, tem 7, aqui na clínica a gente usa 7 dias, 10 ou 14. Eu que vou avaliar. Se é um paciente novo, posso botar 7 dias lá que eu sei que o negócio vai deslanchar. Se é criança de 11 anos, 12, 13, até uns 16, 17, eu dou 7 sem dó. Aí eu tenho que avaliar outra coisa. O moleque usa? Então usa que nem o nariz dele. Já vou ter que aumentar essa coisa. Então, cada paciente é um paciente. A gente tem que ter essa coisa. O problema é que, como a gente não tem tanta informação ainda, assim, tipo, os cursos estão surgindo. Vai surgir um monte de profeta aí logo mais. Sim. Mas, como a gente tem pouco curso, né? A gente se agarra no que a empresa fala. E a empresa fala o tanto que dá para falar. E você tem que se agarrar nisso. E aí dá errado. Olha, eu escutei uma frase uma vez que eu falei para a pessoa, tá bom, mas foi assim, ela tinha um caso, o caso estava complexo, era um caso difícil para distalizar tudo, estava com o aparelho fixo, ela mandou uma mensagem para mim e falou assim, eu já decidi, eu já conversei lá na empresa, eles me ajudaram, eu vou tirar tudo e vou pôr o alinhador. Eu virei para ela e falei assim, eu vou te fazer uma pergunta. Você já fez algum caso igual a esse? Não, mas eles falaram que dá certo.
Tá bom, então vai e faz. O caso é super complexo. Então, assim, quando eu comecei com um dispositivo de ancoragem, eu comecei os casos mais simples possíveis, para eu entender como funcionava. Aí eu vou aumentando a complexidade, aí você vai aumentando. A alinhadora, a mesma Curva de coisa. Começa um aprendizado. caso simples e você vai aumentando a complexidade, até você chegar num nível que você fala assim, não, esse eu domino, eu posso dar um passinho a mais. Porque eu sei que se eu der esse passinho a mais e não for do jeito que eu quero, eu consigo dar um passo atrás e continuar. Agora, se eu der 10 passos para Exatamente. frente, um passo para voltar 10 passos é muito difícil. Então, eu prefiro dar de Não. meio a um passo e depois, se precisar, eu volto de meio a um. Então, eu falei, na minha experiência, você vai ter problema, porque é difícil o que você está fazendo. Não, falaram que sem ancoragem eu faço. Tá bom? Quantos milímetros? 3 milímetros, estabilização. Eu falei, então, fique a sua mercê. Eu falei assim, se fosse eu, Rodrigo, eu não faria. Então, as pessoas, elas têm que tomar cuidado com o que vendem. Porque, às vezes, o que vende não é o que vai ter de resultado, principalmente a alinhador. A alinhador, eu falo que é mais difícil que a ortodontia. Porque você não controla, você controla até certo ponto. Se o paciente usar o alinhador errado e você não tiver o controle, você deu 2, 3 alinhadores para ele para casa e ele não tem o controle, ele volta sem o track. E aí, o que você faz? Então, É bem isso mesmo. Você falou um negócio que é muito real. A ortodontia fixa, e até sempre quando eu falava assim, meu, ortodontia é a melhor especialidade que tem. Você pode falar que não é, que ortodontia para mim é a melhor. Porque se der alguma coisa errada, no mês seguinte você conserta, né, cara? Você decide esse dente aqui. Uma vez, por exemplo, bem no começo, acho que eu tava tipo no primeiro mês assim de formado em ortodontia, da pós-graduação, e eu devia estar viajando, cara. Eu peguei o fio, em vez de colocar no tubo do molar, eu coloquei no tubo acessório. Coloquei assim e nem vi colocando, né? Eu só sei que coloquei porque o paciente voltou. Sei lá, hoje pensando, acho que pode ter sido às vezes o paciente que colocou quando saiu. Mas quando esse paciente voltou, o dente estava lingualizado. Tava tipo, porque ele alinhou o tubo acessório que estava mais para fora. E, cara, eu olhei, né? Vi aquela engolida seca. E daí peguei e coloquei de volta no fio. E, cara, 2 meses depois o dente foi para onde tinha que estar. O que é o problema do alinhador? Você tem uma chance. Só. Se não deu certo, se você não planejou certo, se você não revisou o planejamento da empresa, se você não palpitou onde você tinha que palpitar, amigo, desculpa, você se lascou. Então, no começo, eu tinha uma visão. Eu falava assim, não, faz caber nesse pacote de placa aqui, pelo amor de Deus, coloca aí, tenta resolver isso com 6 placas, tenta resolver isso com 12. Eu comprava alinhador. Era isso que eu fazia, comprava alinhador. Se desse, tipo, o cara fala assim, cara, mas deu 13. Eu falava, não, diminui alguma coisa ali e coloca para 12, eu não vou pagar mais. Hoje eu tenho na minha cabeça que eu tenho que comprar solução. Então, eu não compro mais placa, compro solução. Se eu ver que tá muito movimento por placa, eu sei que não vai acontecer. Né? Tem artigo, o Google Acadêmico está aí mostrando um monte de revisão de literatura, mostrando, por exemplo, rotação que você falou. Está lá, mostrando que rotação tem uma previsibilidade, uma acurácia de quase 40%. Se for menos de 15 graus. E aí ele vai além, ele fala assim, se no estagiamento você colocar uma velocidade maior que 1,5 grau, cai pela metade. Então você tem um quarto, você tem 20% de previsibilidade, 80% da caca. Né? Sendo que a empresa é 2 graus de rotação. Então, e aí varia mais um monte de coisa, tamanho de raiz, tamanho do dente, se tem espaço, se não tem. Então, tudo isso a gente tinha que estar estudando, né, para estar falando, será que isso aqui compensa mesmo? Eu postei um caso esses dias, que é um caso de rotação, que eu e o pessoal que a gente planejou, o Diogo Frazão, que me ajuda com os planejamentos, a gente sempre troca bastante ideia. E, cara, tava certo, a gente olhou e falou assim, não vai acontecer, é certo, a gente já sabe como vai acontecer. E eu fiz o que você falou, já planejei com um botão, falei assim, quero o alinhador recortado no molar, e recortado nesse premolar aí que eu vou meter um botãozão, colocar um elástico corrente lá e pau na viola, filho. Vamos ver o negócio acontecer. O que as pessoas acham que elas têm que entender do alinhador
que é ortodontia. Você tem que saber a base. Não Sim, adianta. Não é você moldar, escanear, manda para lá. E você sabe que eu fui num congresso uma vez, eu tive um dado que eu fiquei assustado, que 80% dos ortodontistas não mexem no planejamento. 80%. Eu falei assim, ó, quando eu imagina, cara. comecei lá atrás, 2004, eu mexi em todos. E na época ainda não podia mandar em português, você tinha que mandar tudo em inglês, porque eles não respondiam. Ou você tinha que mandar para eles Aham. poderem traduzir para poder mandar para lá. Eu fui da época que moldava e tinha que pegar a caixa, aquelas Nossa. caixas pretas, mandava para lá. Então, assim, e não mexer naquele planejamento deles, eu acho que assim, completamente inviável. É uma coisa que eu falo, pô, aí a hora que eu ouvi, eu não foi ouvir de qualquer um, foi um cara que Sim, faz nunca a é de prática. qualquer um, esse que é o bom. Nunca é de qualquer um. Aí eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho, porque eu sou um dos editores, eu converso da revista e eu converso com o pessoal de lá. E eles falaram pra gente que 80% não mexe. Eu falei, como assim? Ele falou, pois é. Eu falei, nossa, assustei, eu assustei. Eu falei, é muito complicado, é muito complicado. Mas eu brinco que quando eu comecei com os alinhadores, eu passei por 4 estágios. O primeiro era de dúvida, porque, pô, eu tinha acabado de sair da especialização, tava começando o mestrado e, pô, eu me lasquei tanto para ficar fazendo, né? Pô, vim tente para cá, não tá dando certo isso aqui, para eles mostrarem aquela beleza e falar assim, ó, vai ficar bom. Eu fiquei na dúvida. Aí comecei os casos, tive a sorte e a luz de os pacientes que apareceram na minha clínica eram casos super simples, era tipo pô, classe 1 posterior, grenado, coisinha na frente. E aí os casos deram certo. Só que aí, não sei se felizmente ou infelizmente, eu fiquei grandão, sabe? Meu ego assim explodiu lá, porque o paciente já tinha usado aparelho fixo. Eu resolvi em 3, 6 meses. O paciente começou a falar que eu era o melhor ortodontista do mundo. E o que é pior? Eu comecei a acreditar. Eu falei assim, caramba, eu sou um mago dos alinhadores, então eu vou fazer isso para minha vida. E aí comecei a mandar caso, e com um mínimo de planejamento possível. Assim, ó, alinhe e nivele. Então, eu tô falando de erro meu, isso aqui é coisa que eu fiz mesmo. E os caras começaram a mandar na empresa, falaram assim, meu, como assim alinhe e nivele? Não tem espaço. Eu comecei a nem ver como ortodontia, eu olhava os dentes assim, eu comecei a ficar preguiçoso, porque os casos deram certo, eu fiquei otimista demais. E aí, eu falo que eu entrei nessa fase do super-homem. E aí, depois dessa fase do super-homem, tudo que chegava aqui na clínica eu queria fazer com alinhador. Aí começou a dar errado. Simples. Não ficava nem surpreso. Falei, pô, começou a dar errado. Eu pensei em culpar a empresa, mas depois eu vi que o problema era comigo. E aí eu, né, botei os pés no chão, foi a terceira fase, e depois comecei na busca do conhecimento, que é tipo, pô, o que realmente funciona? O pessoal fica nessa, a empresa tal tem tal alinhador, usa esse material. Eu acho que aonde a gente está focando os estudos agora é estagiamento. Para mim, esse é o ouro dos alinhadores. É quanto de movimento eu preciso fazer por etapa, por alinhador, quanto que é previsível, qual movimento eu faço primeiro, será que eu abro espaço primeiro, já para frente? É isso, não eu hoje eu não acredito tanto assim nessa questão do material, assim, o quanto, por exemplo, eu tenho BioArt para comprar, você falou sobre o in-house. Tenho a plaquinha BioArt, que é uma das mais vagabundas que tem aqui no Brasil, e tem a Zendura Flex, que é, né, uma das melhores aí que o pessoal fala que tem. Uma custa 5 vezes mais cara que a outra. A pergunta que eu tenho que fazer ela é 5 vezes melhor para justificar esse preço? Né? Eu consigo realmente notar isso? Eu consigo falar, pô, não, caramba, vamos pagar 5 vezes mais isso daqui, porque isso aqui é 5 vezes melhor. Então, eu ainda não consigo papar. Aqui na clínica eu tenho as duas. Eu tenho a BioArt e eu tenho a Zendura. E eu fico assim, cara, teve um curso aqui que eu passei. Fiz 2 alinhadores, um com BioArt e um com Zendura. E tinha um monte de ortodontistas aqui, que são ortodontistas que eu conheço, que são ortodontistas bons, cara. Basílio Bernal, Gustavo Ciccone, Rafael Leite, tinha um monte, cara. E entreguei na mão. São 2 alunos. E eu perguntei o que é Zendura, o que é BioArt. Das 12 pessoas, 2 aceitaram. As outras 10 acharam que a BioArt era Zendura. Então fica Interessante. essa dúvida. O que você usa aí para fazer em house?
Então, nós usamos aquela da Schurz, não é Schurz é o nome? Não Aham, lembro. Então, esse daí, que é a mesma da máquina. Só que eu acho que não tem no aham, Brasil essa daí. É uma alemã, ela é aham, alemã. E é o que eu uso, 0,75. É fantástica a aham. placa, fantástica. A Pois é. vantagem aqui para a gente tem essa placa com um custo mais acessível. O custo dela é mais. Aham. Tanto é que até a máquina é mais acessível. Eu estava conversando, não lembro com quem, estava Ah, falando de alinhador também, falou que custa essa máquina no Brasil custa 15 mil, 20 isso. mil. Aqui a gente paga na faixa de 2 mil euros, 1.800 euros uma máquina dessa. Então é Nossa. bem mais barato, bem mais barato. E Pois essa é. máquina ela tem também o controle de temperatura como a placa indica. Então essa é a placa que a gente usa aqui. É a mais conhecida, né, pelo menos, é a que a gente está Não, pesquisando. meu sonho é ter uma dessa aí, mas aqui realmente é como você falou, eu falei, cara, ainda não tô colocando esse dinheiro numa plastificadora, porque aqui a gente usa assim, a mais topzinha do mercado, num preço mais acessível aqui no Brasil, é a própria da BioArt, tem uma chamada P7, se não me engano, ou I7, acho que é P7, ela está em torno de R$ 1.400, 1.300. E ela é, assim, das mais em conta é a melhor. O resto realmente vai para onde você falou. Tem uma Sim. nacional agora dessas de pressão, que ela tá R$ 8.000, mas ela ainda é meio analógica, assim, sabe? Ela não é Tá. tão bacana quanto essas outras aí Essa do é muito mercado. bacana. Essa daí é muito bacana. Você pega na caixa, vem um código de barras. Você passa o Massa. código de Sei. barras, ela já sabe a temperatura. Então ela põe, ela sobe, ela gira e ela fecha. Então ela Ó, sempre está igual a placa, não tem alteração. e Então essa é uma das vantagens padronização, dessa isso é muito máquina. bom. É uma E máquina muito software, você interessante. usa o que aí? Eu estou usando o Maestro para fazer a manipulação. E software Maestro, é basicamente o que eu tenho utilizado. Eu gosto Aham, do Maestro porque assim, ele é simples de mexer, ele tem uma grande aham. vantagem que ele não tem anuidade, né? Você paga uma vez só. Ah, esse é Então você não precisa bom. ficar perdendo, não tem mensalidade. Muita gente fala, Sim. qual que você usa? É o. Eu uso o Artform aqui e eu tenho o Artanalyzer. E eles têm mensalidade ou não? O Artform, você paga, se não me engano, US$ 199, 6 casos. Deus me livre que eu vou falar aqui agora, mas é um mês por e-mail. Um mês grátis por e-mail. Entendi. E aí, e aí E, vai. É porque assim, antes assim, ó, sinceramente, antes eu pagava certinho, pô, era US$ 50 o caso, para mim compensava demais. Era o preço de um planejamento aí que a gente fazia. sim, Aí eles colocaram esse negócio de. É o único pacote que eles têm, US$ 199 por seis casos. Aí, pô, às vezes você não tem 6 casos para fazer, não tem o porquê de você, né, sim. ficar. Então, aí eu tô fazendo, tem 12 e-mails, ó. Gabriel 1, Gabriel 2. Aí eu tô usando esse. E uso o Orthoanalyzer também, assim, para alguns casos. Mas eu acho que desses pay-per-use, eu acho que é o mais em conta, o melhor. Tem também o Blue Sky. Só que o Blue Buscar. Sky, ele é muito, eu achei muito pesado. Ele, pô, são 1 GB e tanto para você colocar. Eu acho a interface dele feia, ele é feio pra caramba. Eu Já o não Artform gosto é muito mais do Blue Sky, bonitinho. não. Eu acho ele muito. Eu acho ele mais grosseirão do que dos Grosseiro, softwares que essa é a tem. palavra. O Pois Maestro é. eu gosto, ele só tem uma desvantagem, que ele é mais caro. E ele tem alguns detalhes ali que ainda está faltando. Inclusive, eu até falei com o pessoal lá, falei assim, ó, eu gosto muito do software, mas tem algo que vocês têm que melhorar aí que está faltando. Por exemplo, para fazer colagem direta, eu não gosto. Ah, Você vai colocar os brackets, ele não fica alinhado, você faz todo o setup, você faz toda a colagem, você pode fazer a aham. cor, mas não fica legal. Não fica. Você, por exemplo, não dá para você pôr o bracket e ele fazer a movimentação. É isso que eu pedi até para eles. Assim, seria interessante eu colar o bracket e colocar até algum sistema onde que eu clique e ele faça a movimentação do dente, como outros softwares têm. Porque daí eu consigo Ah, ver se tá. eu mudo a colagem ou não. Não fazer o Sim, setup e tinha que depois ter, vir com colar. certeza. Aí é ruim. Aí dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Sim.
O Ortho Analyzer, ele faz isso. Eu nunca fiz pelo meu Ortho Analyzer, mas já fiz pela Compass, do Bruno Grilo. Eu fiz um caso para testar e eu peguei, cara, peguei um caso assim que eu não deveria ter pegado. Eu peguei um caso pesado de mordida profunda, classe 2. Eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu falei, não, vamos mandar esse caso aqui. Esse caso aqui vai ser legal. E, cara, o pior é que o caso tá assim voando, é um caso super massa, mordida profunda, é, praticamente 100% e um apinhamento severo. E o caso, cara, voou, foi muito tranquilo. Eu me bati um pouco na hora de colocar resina, e na hora que eu colocava resina, a coisinha saía, teve todo aquele perrengue, mas foi legal. Só que aí tem que ver até onde que vale a pena, né? Porque, por exemplo, na época, acho que eu paguei 150 cada arcada, acho que uns R$ 300, se não me engano, alguma coisa assim. E daí, se você está fazendo, porque com meio de marketing, é bacana, sabe? Só para você mostrar para paciente, não, ninguém pede, mas se um dia pedir, ó, a gente já fez aqui, a gente tem esse esquema e tal, mas não tem. Não sei se é algo que eu reproduziria em todos os meus pacientes, sabe? Se é algo tipo, viável para mim. E aqui no Brasil a gente não tem, a gente tem zero conhecimento de gestão, né, cara? Só sei procurar por fora. E nos Estados Unidos, eu não sei como é que é na Europa, mas eu sei que nos Estados Unidos eles são muito cabeça nisso. Eles sabem exatamente quanto vale cada minutinho deles dentro do consultório. Até por isso, talvez seja a questão deles aceitarem também muito, porque eu sei que lá também eles aceitam muito clean check assim de primeira, tchau e benção. Tem uma coisa interessante aqui na Europa que eu vejo que foi uma das principais diferenças que eu vi no Brasil. Por exemplo, quando você, sei lá, chega no final do ano, você vê que a sua empresa vai dar, sei lá, tantos mil de imposto que você vai ter de lucro, e aí você sabe que você vai ter que pagar imposto sobre aquele lucro, o que você faz? Em vez de você pagar o imposto, no final do ano você vai lá e investe em material. Então você compra um scanner, você compra um plastificador, você compra qualquer coisa. Por quê? Aquele valor, quando você compra, era basicamente o que você ia pagar de imposto. Então, na verdade, chega no ano seguinte, você não precisa pagar o imposto porque você investiu em material. Então, na verdade, a empresa, por exemplo, hoje a empresa aqui, eu tenho empresa. A minha empresa, eu tenho o meu salário mensal. E a minha empresa é uma coisa, eu tenho meu salário e tenho a minha empresa. A minha empresa paga as minhas contas de telefone, tal, e eu tenho o meu gasto pessoal. Supermercados, coisas pessoais são que eu recebo de salário. Então, eu tenho meu salário. E outra empresa tem. Então, chegou no final do ano, a minha empresa está lá, vamos supor que sobrou 10 mil. Tem 10 mil de lucro que eu vou poder retirar no ano que vem. Só que, em cima desses 10 mil, eu vou pagar um imposto. Então, eu pagaria, por exemplo, de imposto 3 mil euros, estou chutando o valor. O que eu faço? Com esses 10 mil, eu invisto, por exemplo, num scanner. Compro um scanner de 10 mil. Chegou no ano que vem, basicamente, esse scanner que eu teria pago, que eu paguei 10 mil, 3 mil seria de imposto, eu paguei 7, então eu tive 3 mil de desconto. Você entendeu? Porque seria o imposto que eu paguei no governo. Então tem essas coisas que são diferentes, eu estou me acostumando, agora eu estou entendendo como funciona isso. Difícil acostumar, né? Difícil acostumar com essas coisas boas. Porque é diferente, só que você tem que trabalhar como empresa. Por exemplo, eu tenho empresa. Sim. Então hoje tudo meu é nome de empresa. Eu vou comprar tudo da empresa. E o meu gasto pessoal são coisas pessoais que eu tenho. Então, se eu quiser no mercado, eu vou comprar com o pessoal. Agora, por exemplo, eu vou comprar um computador para trabalhar. Quem compra é a empresa. A empresa está dando como um investimento para a empresa. Então, a empresa está comprando e eu não preciso comprar com o pessoal. Então, eu não preciso ir lá comprar um computador para mim. Eu compro pela empresa e a empresa bate. Então, isso é investimento para a empresa. Eu não pago imposto de renda. Então, tem muita coisa interessante que é uma coisa que você vai vivendo no dia a dia, você vai entendendo como funciona. Eu tinha ouvido isso há um tempo atrás e realmente eu falo, agora que eu estou entendendo como funciona. Então, é legal, é um outro meio de se pensar, por isso que você vê muita gente investindo em material, porque justamente por causa disso. E, então, tem esse incentivo, né? Que aí a gente no Brasil não tem esse incentivo. Nossa, meu Deus do céu! Imagina se tivesse isso aqui no Brasil, aí todo mundo pagava imposto, né? Não precisava ficar aí dando os pulos, fazendo... Exatamente. Nossa, exatamente. Cara, que loucura, cara. Nossa, que maravilha. Então,
E eu tenho assim, eu sou trabalhador, mas eu tenho uma empresa, mas eu, por exemplo, você vai, ó, vou te dar outro exemplo, você vai num banco. O gerente do banco, ele não é, ele não é funcionário dentro do banco. Ele tem uma empresa e a empresa presta serviço para o banco. Então o banco paga para a Ah, empresa. É dele. E ele vai receber o salário que ele quiser. Se ele quiser receber quanto ele quiser do salário dele, se ele quiser receber 100%, ele recebe. Se ele quiser receber 10%, ele recebe. Então, e aí ele tem. Então, isso aí chama sócio-gerente. Então, assim, tem uma outra forma de gestão que é muito interessante isso. As contas são muito sim. rígidas. Por exemplo, se você gasta, tudo que você gasta, você tem que declarar. Então, por exemplo, vai fazer um alinhador, tudo que você está gastando ali, você pode pôr na empresa. É tudo investimento. Então é muito interessante esse sistema de gestão aqui. Você estava falando de gestão. A gestão aqui, eu estou tendo uma gestão assim, eu tive clínica há muito tempo no Brasil, mas hoje, para mim, a gestão aqui, ela é muito mais forte do que quando eu estava aí. Muito mais. Hoje eu sei exatamente o que tem. Eu entro no meu balanço na empresa, eu sei quanto entrou, quanto saiu. Para você ter ideia, até a tinta da impressora, eu sei o que Caramba. tem, entendeu? Então eu sei tudo agora da empresa, tudo que está dentro da empresa eu sei. E eu sei o meu pessoal, então é muito interessante, porque você tem essa gestão aí que é diferente do Brasil. Cara, que nossa, que sensacional. Aqui eu faço mais, não por saber isso, mas eu faço aqui mais ou menos isso também. Pouquíssima coisa no meu nome, o que der para estar comprando no CNPJ é no CNPJ. Até carro, se você for comprar aqui no Brasil, se tiver uma empresa, é mais barato você comprar no CNPJ da clínica. Aqui também, aqui também. É. Aqui você, tudo que você faz é pela empresa. Por exemplo, agora, se eu tiver um carro, eu vou comprar pela empresa, a gasolina eu posso jogar no imposto e aí vai, entendeu? Então tudo você faz É, pela empresa, nada você faz pela... Então, na verdade, o salário que você tira é muito pouco. Olha lá, o Edson tá falando igualzinho no Brasil, ó. é. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Gostaria de saber se ela vai ficar gravada. Vai ficar? Posso deixar depois no nosso Telegram? Com Essa, certeza, então fica com lá. certeza. Pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Também faço compras, tá? Vou te fazer duas perguntas para a gente Eita ir fechando vida, não essa live. combinamos isso aí. Qual que é a maior vantagem do alinhador? Maior vantagem do alinhador. Tá. É, eu vou dizer assim, vantagem na clínica e vou dizer uma vantagem técnica. Uma vantagem técnica, existem alguns movimentos que eu, Gabriel Baumeyer, eu não tenho habilidade manual para fazer. Por exemplo, um caso de classe 1, boa oclusão posterior, biprotrusão, que o paciente não vai fazer uma extração, eu tenho dificuldade de colocar aparelho e conseguir resolver isso, por mais que eu faça strip, nos elástico corrente. Não é um caso que eu faço, não, cara, deixa comigo que esse negócio vai ficar lindo. Com o aparelho, eu tenho certeza absoluta que o caso vai ficar top, eu não tenho erro. Apareceu biprotrusão, classe 1, eu sei que vai ficar top. Até porque uma característica de uma biprotrusão é o paciente já ter dentes largos, né? Então eu tenho uma gordurinha para queimar. Finalização. Cara, às vezes eu fico meses ali, cara. O inferior está um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, sabe? E o negócio não vai. Com a alinhadora eu consigo terminar. Então, o in-house eu estou usando demais para isso. Duas coisas que eu estou usando in-house. Finalização de caso, quando é coisinha anterior, que faltou ali 10 centavinhos. O pacote da empresa, que preciso pegar sei lá, vamos dizer um Invisalign. Pegar um Invisalign, eu preciso de um pacote light. E eu sei que eu tenho 14 alinhadores, e depois eu tenho mais 14 alinhadores, que dá 28 alinhadores. E eu sei que talvez se eu precisasse de mais 10 alinhadores, eu faria aqui na própria clínica. Então, meus refinamentos eu tenho mais tranquilidade para finalizar o caso. Porque o grosso eu sei que eu já fiz. Então, para alguns movimentos, eu tenho facilidade com o alinhador. Mordida aberta num dólico facial. Alinhador, não tem erro. Isso daí é especialidade da casa. É, é, então, para distalização, nossa, eu estou descobrindo as maravilhas da distalização com alinhador. Eu estou com uma distalização mandibular, que geralmente a gente tem mais medo. Eu, pelo menos, tenho muito medo de distalização. Fico assim, nossa, será que vai? Será que não vai? Ou se é mais denso, ou se é menos denso. Sim. E o negócio está indo sem elástico. Não estou usando elástico nenhum, estou usando um implante, o negócio está andando. Então, estou super satisfeito.
um pouco receoso, estou indo com calma, mas estou vendo as coisas. E agora, vantagem na clínica, para mim está excelente, porque eu uso um sistema de gestão da Clinicorp. Sim. Então, eles lançaram um módulo, que é o módulo Alinhadores. Então, eu cadastro meu paciente, né? Então, gestão é tipo, para quem não está pensando, gestão, o que está falando? Da agenda, né? Para saber a agenda, meu financeiro, pago uma mensalidade, tenho acesso a esse sistema, coloco meus pacientes lá. E tem o módulo de alinhadores, onde eu consigo cadastrar o caso. Então, eu coloco lá, esse caso ele pede lá o número de alinhadores, coloco o número de alinhadores. Tempo de troca, coloco o tempo de troca. E aí o que acontece? O paciente ele baixa esse aplicativo e o celular dele avisa ele, falta tantos dias de você trocar teu alinhador. Quando ele for trocar, ele é obrigado a tirar uma selfie. Lógico, não é uma documentação ortodôntica, mas já me ajuda. Eu já consigo ver se é um problema anterior, eu consigo ver se tem um gap entre o dente e o alinhador. Então, é muito mais tranquilo. Antes eu gastava, e errado, tá, pessoal? Não tô falando que tá certo, mas a grande maioria faz isso também, tá? Você que tá assistindo, você já fez isso também, que eu sei. A gente gasta pouco tempo no diagnóstico, pouco tempo e energia no diagnóstico e planejamento, e muito tempo e energia no tratamento, né? A gente fica, recola Bract, não deu certo, faz isso aqui, faz assado. Já no alinhador, eu gasto muito tempo no diagnóstico e planejamento, e aí eu posso fazer isso onde eu quiser, eu posso fazer de casa, planejo bem tranquilão assistindo Netflix, mais concentrado no planejamento. E aí eu gasto pouca energia e tempo aqui na minha clínica. Eu tenho que vir fazer minhas consultas, ver se está tudo andando bem. Então, por exemplo, eu entrego para o paciente de 4 a 6 alinhadores. Eu faço um terror na vida dele. Eu falo assim, se você não usar esse negócio, você vai perder todo o seu dinheiro, porque não vai andar e eu sei que a culpa vai ser tua. Meto terror no paciente. E eles usam. Eu tenho pouquíssimo problema com tracking por causa do paciente não usar. Porque eu mantenho contato, né? Você não pode deixar o paciente flutuando. Tipo, deixa ele um mês aí, vamos ver o que acontece. Não. Cada 2 semanas peço para a secretária mandar uma mensagem. Assim, e aí, como é que tá ficando esse sorriso? Tá usando certinho? Né? Para a pessoa ficar, a gente precisa disso. No Brasil a gente é mal acostumado, cara. Fora do Brasil o pessoal não tem esse negócio de ficar pegando na mãozinha do paciente. A gente tem isso. Então, para corona aqui, época da corona, mandamos entregar alinhador, filho. Manda entregar alinhador na casa do pessoal. Eu não consigo fazer isso com paciente de aparelho fixo, mas é muito pouco. Tipo, 20% dos meus pacientes são aparelho fixo, o resto é alinhador. Então, o que acontece? Se quebrasse algum Bract, cara, a pessoa ia estar lá. Eu não ia abrir a clínica, fiquei com a clínica fechada há um mês. Vai ter que se virar em casa com alicate de unha para cortar fio, bochecha furando. Alinhador não, eu não tenho. A minha emergência com alinhador. Eu tenho 2 tipos de emergência com alinhador. Um, guardanapo. Melhor amigo do alinhador, caixinha. Pior inimigo, guardanapo. Vai no restaurante, coloca no guardanapo. Na hora que você viu, o garçom já levou. Aí é você jogando lixo pra fora do. Né? Não tem, acontece demais. E o segundo é cachorro. Pô, cachorro gosta demais de alinhador. Acho que é por causa da baba, sei lá. Mas cachorro pega e estraçalha. Fica com os dentes, né? Quem tem shih tzu e esses cachorros classe 3 aí, dá pra ter o cachorro. E eu não tenho estresse. Eu continuo jovem, eu continuo tranquilo. E é um dinheiro bom. O paciente ele fica satisfeito, fica feliz, ele faz uma propaganda. Você não vê muito paciente com aparelho fixo assim, olha que bacana, coloca isso daqui também. Não vê. Então, o aparelho, a gente tem que aproveitar essa parte boa do alinhador. Então, para mim, essas são as 2 maiores vantagens. O meu trabalho ele ficou muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Então, como eu falei, eu entrego de 4 a 6 alinhadores. E quando o paciente vem, todas as consultas eu faço um registro fotográfico e monto uma apresentação e mando para o paciente. E aí, deixa eu até responder aqui a pergunta, eu vi que colocaram ali, qual foi o nome do programa que eu falei? Artform, né? Não sei se a pessoa que entrou está aí ainda. O link do curso,
O curso fechou as vagas, na verdade, foi o Wendel que perguntou, o curso fechou as vagas já, a gente vai abrir só agora no final de junho. Mas arte, vou falar em inglês, né? artecomalinhadores.com em inglês. E alguém tinha perguntado, e os Atátmas, né? Emergência com a Atátmas. Olha, sinceramente, não tenho emergência com a Atátmas. Eu testei várias resinas já, e antes de testar até eu tinha visto muito artigo, né? Que comparava, pô, qual que é melhor, qual que não é melhor. E aí eu vi que eles colocavam assim, que o ideal era que você usasse uma de alta carga e uma book fill, né? Que fosse uma book fill de alta carga. Então, eu optei por usar uma book fill, só que ela flow, porque é muito mais rápido, muito mais tranquilo. Então, eu uso book fill, flow, não tenho problema com a Tatmos, vou ser bem sério com você. Todas as vezes que caíram a Tatmos, eu sei o porquê caiu. Antes, no começo, eu passava vaselina no alinhador, eu achava que tinha que pôr, porque não ia cair, que ia cair. Hoje eu vejo que não cai, então nem põe vaselina nada. Eu coloco lá, me certifico que não tem bolha e como se eu estivesse fazendo uma restauração. 30 segundinhos de ácido, 30 segundinhos de água. O adesivo que eu uso é o Âmbar EPS da FGM, aquele que é incolor. E o attachment ele tem uma regra, que é a mesma regra de prótese. O attachment ele pode ser mais claro que o dente, mas ele nunca pode ser mais escuro, porque ele vai incomodar no sorriso do paciente. Então eu sempre opto por, ou já coloco um brancão lá, geralmente é o máximo que tem é A1, ou é A1 mesmo, não tem outra. Você põe o mais claro que tem, né? Na verdade, você põe o mais claro que tem. Até porque para fechar, às vezes, com... pedir de ajuda lá, você vai ter que ajudar a Nathalie. Mas, enfim, para todos os pacientes, às vezes eu estou com um pouquinho de dificuldade para fechar um caso. Então, o que eu faço? Eu falo assim, o paciente está decidindo, né? Será que eu faço? Será que eu não faço? Eu falo assim, viu? Então tá. Dizer assim, se você fechar com a gente nessa semana ou nesse dia, a gente vai te dar um clareamento no valor de, sei lá, daí você fala o valor que é o clareamento na tua clínica. Por exemplo, aqui eu falo, não, clareamento no valor de R$800, vai estar incluso para você, vou te dar como bônus isso. E para você o custo operacional é muito barato de clareamento, né? Você está pagando aí no material R$70, sei lá. Então, a grande maioria dos meus pacientes fazem clareamento enquanto estão com tratamento. E aí fica a dúvida, né? A pessoa fala assim, não, mas não vai ficar tipo uma marquinha de biquíni? Então, na minha especialização, eu fiz um artigo sobre isso. Esse foi o meu tema, que foi se clareava ou não. E ele clareia, porque o clareamento, como ele é por difusão, ele não é uma tinta que você passa coisa, ele penetra dentro do dente. Só que provavelmente você vai precisar de mais um retoquezinho no final, tá? Então, acho que eu respondi as perguntas aí. Tem uma aqui, ó. Tô perguntando do software de gerenciamento da clínica. É o Clinicorp, né? Do Caio. O Clinicorp do Caio. Eu acho sensacional. Para mim é o melhor que tem. Sim, sim. Eu falei até pro Caio que tem que trazer isso para a Europa também, porque ele não trouxe ainda. Que realmente é fantástico. É bom demais. Tô perguntando se é A1 e Sisal. Não, eu acho que Book Fill não tem incisal, né? É A1. Então eu uso, para dente muito, muito branco, eu uso uma Empress. Eu gosto de usar a resina, a BL, que é Bleach, ou a BLX, se for muito, muito branco. Porque o attachment não pode ser um problema para o paciente. Ele não pode ser algo que desencoraja ele a usar o alinhador. Sim, muito bom. Eu uso A1 também. Eu uso qualquer resina A1 aí que tenha. Também gosto da mais clara possível, para aparecer o menos possível. Deixa eu ver, tinha uma outra pergunta aqui que veio também, ó. Valores e forma de pagamento do Hélio Rezende. Mas eu não sei do que ele quer falar. Valores? Sabe que é valores do tratamento? Não sei. Ele varia, né, cara? Eu acho que eu sempre tinha essa pergunta. No começo eu ficava assim, não, mas quanto que cobra? Quanto que cobra? Quanto que cobra? E aí depende, você tem que saber os teus custos, né? Os meus custos não são os mesmos que o do Rodrigo não é o mesmo que o seu. Então você tem que ver quanto que você quer ganhar, né? Tirando tudo que você vai ter que pagar, e aí depende de qual empresa que você vai usar,
qual pacote de alinhador você vai pagar, quanto você quer ganhar. E aí você coloca esse valor em cima aí e vê, porque o grande problema é o quê? É você conseguir controlar a entrada do paciente, né? Porque a entrada geralmente é grande. Vamos dizer que você não tem, você acabou de começar em Invisalign, você precisa de um caso, putz, você já vai começar com o caso mais pesado que tem. É R$6.300. E como é que você vai pedir uma entrada de R$6.300, né? Então, por exemplo, como é que eu faço na clínica? Eu peço uma entrada de R$1.500, R$2.000, o resto eu parcelo no boleto. Por quê? Eu não tenho inadimplência. Eu tenho uma gestão relativamente boa aqui na clínica, a minha inadimplência ela gira em torno de 3 a 5% por mês. Então, eu sei que de tudo que eu vender, eu trabalho com boleto em praticamente todos os pacientes, a minha inadimplência é essa. E eu já calculo isso em cima do meu tratamento. Por exemplo, eu fiz um curso que eu achei muito bom, achei muito válido, o curso do Ricardo Novak. E eu faço isso, por exemplo, eu vejo o preço que eu quero ganhar. Vamos dizer que o preço que eu quero ganhar é 5 ou 10, vamos dizer que é 10. R$10. Eu coloco 20% a mais para passar para o paciente. Eu falo que o tratamento custa 12. E aí eu faço o quê? Eu já passo para ele a forma mais parcelada. Eu falo, ó, tanto de entrada, mas tantas parcelas do valor da parcela mínima da clínica. Você tem que ter essa regra, saber qual que é a parcela mínima da clínica. Por exemplo, aqui na clínica a parcela mínima é R$150. Não tem nenhum tratamento que custe menos que R$150. Aí eu passo para o paciente e falo para ele, ó, a gente tem 10% de desconto se você parcelar em metade das vezes. Então, por exemplo, se eu parcelei em 20, se ele pagar em 10, ele tem 10% de desconto. Eu falo assim, ó, e se pagar à vista, negão? É hoje, hein? Se pagar à vista, você tem 20% de desconto. Para muitas pessoas, elas falam assim, que? Você tá doido? 20% de desconto, você não tá ganhando nada. Só que eu já calculei esse valor. Obviamente, se você faz a conta, não é exatamente esses 20%. Mas bem na realidade, estou dando tipo 3, 4, 5 no máximo por cento de desconto para receber esse dinheiro à vista. Então, eu já passo para o paciente. E aí ele vai decidir qual que é a melhor forma para ele. Porque eu já passei a mais parcelada. Ah, não tem como parcelar mais? Putz, cara, infelizmente não tem. A gente pode parcelar menos e você pagar menos desse tratamento. E aqui na clínica funciona demais. E o que foi o divisor de águas, assim, cara, que aumentou a efetivação de tratamento 1000%, foi, presta atenção, porque se tem uma coisa que vai encher o dinheiro de vocês agora é isso aqui. Você não passar preço. Você ter outra pessoa para passar preço para você. Porque eu sou um cara que eu sou comunicativo. Pô, eu tô sempre sorrindo, tô divertido e tal. Eu posso ser o cara mais gente fina do mundo. No momento que eu passar o preço e não for o que a pessoa está esperando, eu sou um bobão, cara. A pessoa já não gosta de mim. E se ele pedir desconto e eu não conseguir dar, putz, aí ele vai me odiar mais ainda. Então, desgasta o relacionamento com o paciente. Então, o que eu faço? Eu já explico, sentou de falar, ó, eu vou te explicar tudo sobre o seu tratamento. O que tá bom, o que tá ruim, o que a gente precisa mudar e o que não precisa mudar, tá bom? Então, todas as dúvidas você tira comigo. Eu vou tirar todas as dúvidas técnicas. Aí, no final, eu vou te encaminhar lá para a Thaís e ela vai falar sobre forma de pagamento. Aí você chora para ela lá, tá? Aí a pessoa tá de boa, tranquilo, falei tudo. Mas tem mais alguma dúvida? Não, não tem. Você explicou direitinho. Maravilha. Vou te acompanhar lá, vamos comigo? Levo e largo. Se ele não gostar do preço, é com a Thaís. Ele vai projetar a raiva dele na Thaís. Não tem problema. A Thaís aguenta essa raiva. O que ele não pode é ficar com raiva de mim. Ele vai até ficar assim, pô, é caro, mas puta, eu gostei tanto daquele cara. Todas as lembranças que eu tenho dele são boas. Né? Então isso para mim mudou demais, eu juro. A efetivação de tratamento aqui subiu assim que eu virei testemunho de Jeová do financeiro. Tem que ter um financeiro na tua clínica. Fantástico, fantástico. Isso é gestão de clínica. Fantástico, muito bom. Bem, a primeira coisa, te agradecer muito por você estar aí comigo aí, ter conversado esse tempo. Mais de 1 hora aí ficamos na live. Foi muito boa essa conversa, o bate-papo aí sobre como era previsto, né? Que é o OrthoChat, que é um bate-papo. E foi bom porque assim, a gente pensa bem próximo aí sobre os alinhadores. Eu acho que realmente isso daí é uma coisa que as pessoas vão acabar entrando, não tem jeito. Quem não entrou ainda vai acabar entrando, porque não é mais o futuro, né? É o presente, mas o recado, assim, que eu acho que no final é que as pessoas elas têm que procurar conhecimento, tem o seu curso aí de alinhadores, que o pessoal tem que fazer.
realmente para eles entenderem mais como funcionam os alinhadores, que não é só fazer escaneamento, não é só moldar e pôr alinhador. Não, pessoal. Tem muita coisa por trás. Eu vou postar até aqui, ó. Depois eu vou até te marcar. Eu vou postar um negócio agora. Terminou isso aqui, eu vou fazer um post sobre a questão do setup ortodôntico. Vai ser na hora, assim, vai ser tipo o resumo do que a gente conversou aqui. Perfeito. Então coloca, porque ó, realmente o pensamento é só o Cury, ó. O Cury acabou de entrar. Falamos dele hoje, hein? Ainda bem que a gente falou bem, hein? Senão ele Aí, perdeu. Falei mal o tanto que deu, Serginho. Mas fantástico, muito obrigado. O pessoal aí por Imagina, eu que com a agradeço. gente. E ó, o Frank também, abraço, Frank. E hoje a gente encerra nosso OrtoChat, então. Foi a última live aí do OrtoChat. Amanhã a gente descansa. Vamos ver o que nós vamos fazer na próxima semana aí, ver se a gente faz algo a mais de novo. Olha lá, estão perguntando o seu curso quando abre de novo. Ó, pessoal, o curso é um curso de alinhadores, você aprender a trabalhar com qualquer marca, e aprender a fazer os seus próprios alinhadores, se você quiser também. Ele vai abrir no final de junho, no final do mês que vem vai abrir as vagas. E, pô, agradecer aí, valeu. Para mim é uma honra estar aqui, né? A gente acompanhar poder se juntar com professores, eu acho muito bacana, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi no mestrado, que é: se um dia eu enxerguei mais longe, foi porque me apoiei no ombro de gigantes, né? E acho que os professores, né, o Rodrigo aí é um professor meu, eu acho isso sensacional. Pra gente é uma honra, pra mim é uma honra muito grande estar aqui. Ainda mais essa conversa leve, né? E, pô, aprendi um monte aqui, só nessa conversa aqui, foi top demais. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom fim de semana para todos aí. Um bom descanso e se cuidem aí, pessoal. Vamos se cuidar, porque tá uma hora realmente de se cuidar, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Um abraço. Tchau, Boa tchau. semana. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, cara.